Olá, sexto ano. Eu sou o professor Magno de Ciências e estamos aqui para apresentar mais uma aula de ciências aí para você. Essa aula, deixa eu avisar, ela é uma aula que nós já veiculamos aqui pelos canais aqui, está disponível para vocês, inclusive com as tarefas. No entanto, devido ao momento que a gente está vivendo, o que acontece? A gente pensou, ao invés de repetir essa aula apenas com uma reprise e tudo mais de uma aula gravada, fazer isso com uma aula ao vivo, conversando um pouquinho, é sempre importante as interações que acontecem pelo chat. Eu queria até aproveitar e fazer duas coisinhas. Primeiro, chamar você aí para a interação no chat, aproveitando para te cumprimentar aí, dar as boas-vindas aqui à nossa aula. E segundo, para essa interação no chat, a gente vai ter aqui a participação do professor Ed Joel, para fazer essas interações, que vai fazer aquele filtro, vai pegar aí as suas colocações, você professor, você aluno, enfim, todos aqueles que estão assistindo. Então está aqui ao meu lado o professor Ed Joel, que não poderia faltar para fazer essa parceria comigo. É isso aí, também quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que estamos aqui ao vivo, tá? Podem participar aqui pelo chat, quero dar as boas-vindas então aos estudantes, aos professores que estão aí acompanhando, também algum responsável que possa estar acompanhando a aula, tá bom? E é isso. É isso daí, o fato da gente, na verdade, retomar, não é uma repetição, né? Eu não vejo assim, eu vejo como uma retomada do que a gente tem conversado, e é um assunto extremamente importante. A gente trouxe aí a ação da natureza do homem, enfim, a ação dos seres humanos na natureza, e dando destaque para duas coisinhas essenciais aí, que é a água, né, e o solo. Duas coisas aí que a gente usa muito e somos obrigados aí a usar, a utilizar, devido à nossa existência, né? Enquanto a gente existência, a gente precisa aí do uso. E quanto que a gente usa de água? Quer dizer, o que a gente vai propor aqui é quanto a gente usa de água, quanto que essa água precisa ter certos cuidados, porque ela vai acabar entrando, penetrando no solo, enfim, a gente vai abrir aí um leque de algumas opções. É uma aula que eu acho que é interessante a gente retomar, na verdade, várias vezes em sala de aula, e aí eu conto aí com os professores que nos assistem e que assistem principalmente aí os alunos. Então o chat vai ficar aberto, né, Joel? Sim. E aí você pode ir participando, colocando as impressões, a gente vai fazendo uma parceirada aqui, como é já a nossa marca registrada. Bom, a habilidade desse conteúdo, só retomando também, é identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental, relacionando a vegetação ao ciclo da água e a conservação dos solos, principalmente, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. O objetivo, então, é a gente retomar isso para a gente se aprofundar aí no entendimento do efeito das ações humanas que geram aí o desequilíbrio no meio ambiente, isso no que diz respeito ao ciclo da água e envolvendo aí o solo. Então a gente pretende aí nessa aula formular algumas hipóteses, relacionar algumas informações desta e da aula que passou, pensar num consumo consciente, né, da água. Quando eu digo pensar no consumo consciente, é do uso da água, e interagir pelo chat. Chat, novamente, estou dizendo aí que vai ficar aberto. E para isso a gente teria aí a primeira interação no chat. Eu vou usar inclusive uma pergunta que foi, né, e ela gera uma problematização inicial e tudo mais. Para que a água chegue até a sua casa, existe, é claro, uma cadeia de produção envolvida, não é verdade? Então você tem lá o encanamento, você tem a água da caixa d'água, enfim. E quando ela chega ali na sua torneira, você usa um copo, né? Ali um copo que pode ser inclusive de alumínio, pode ser de vidro, pode ser descartável e tudo mais. Sobre essa questão do copo descartável, vamos abrir uma consideração assim, Ed. Uhum. Se a gente pensar no copo descartável e no copo de vidro, responde aí pra gente na interação, o chat vai continuar aberto aqui. Tem alguém participando já, Ed? O pessoal aqui tá mandando muito bom dia. Deixa eu ver gente aqui de Pariqueraçu, de Birigui, de Fernandópolis, Jundiaí, Itaim. A galera aqui já tá mandando bom dia e tá muito bom. Bom, muito bom dia para todos aí, em especial a galera aí de Araraquara, quem tiver aí assistindo e tal, a gente está solidário aí, fazendo aqui o que podemos na torcida para que tudo melhore.
Quanto que a gente gasta de água? Você lembra dessa questão? Quanto que a gente gasta de água se a gente comparar um copo de vidro e um copo descartável? O copo de vidro a gente pode reutilizar, não é verdade? Mas aí você tem que lavar. Você vai usar detergente, você vai usar água, enfim, você vai ter ali um custo. E infelizmente ou felizmente, não sei, a gente é meio chique para esse negócio, a gente lava água, lava copos e lava louça com água potável, tratada, fluoretada, né, Joel? Sim. E isso é um luxo, porque tem lugar que nem água tem direito, né? É verdade. E aí, como a gente tem todo esse envolvimento para lavar ali o copo de vidro e tudo mais, se eu comparar a vida útil de um copo de vidro, que eu tenho que fazer esse processo de lavagem e tudo mais, com a produção de um copo descartável, que eu tenho ali que fabricar o copo descartável, também vou gastar água. Sim. Ali na máquina e tudo mais. Isso sem contar os diversos ramos que a gente tem, que o operário que está ali, ele usa água também, a loja que vai vender também tem que usar água, enfim. Se a gente fizer uma somatória, quem gasta mais? O copo de vidro ou o copo descartável? O copo de vidro a gente tem que lavar. O copo descartável a gente joga fora, mas ele usou água na sua produção. Alguém sabe? Coloca no chat aí pra gente. Vou dar um minutinho, vai? Vou dar um minutinho. A pergunta vai ficar aí meio expositiva, mas a questão colocada é essa. Quanto que a gente gasta de água num copo de vidro e num copo descartável na sua produção? O pessoal está respondendo, está colocando alguma coisa? Então, a hora que tiver, eu vou repetindo várias vezes, a hora que tiver alguma coisa, o Edjoel já pode entrar aí. Não presta atenção na aula, né? Ó, tá aqui, ó, copo descartável, professora Tatiana colocou. O copo de plástico gasta mais água, se eu não me engano. Esse é o Igor, ele é aluno da professora Valéria. Boa! Copo descartável, o gasto é bem maior, colocou a professora Patrícia. Bom, depois eu leio aqui os nomes das escolas, vou primeiro quem respondeu. Copo descartável gasta mais no processo de fabricação dentro da indústria, professor Marley colocou. Copo descartável gasta mais. Professora Paula, copo descartável. O pessoal aqui está sendo praticamente unânime aqui em falar que o copo descartável. Ó, Ivani colocou copo descartável gasta mais água. Professora Denise. Muito bem. A galera aqui foi muito. Você quer que eu leia mais? Mas, não, você pode me interromper quando você quiser, então, viu, no geral, se tiver aqui, alguma coisinha aí que você queira registrar. Viu? Eu só acho que assim, o que o professor colocou aqui é muito interessante, assim, muito legal. E aí eu acho que a gente tem que pensar numa coisa também, né? Porque sim, o copo descartável, aí o professor vai falar se gasta mais ou menos tal, mas a gente tem que pensar numa outra coisa. E as regiões que você tem escassez de água? E aí, será que vale a pena trazer um copo plástico de outro lugar, ainda que ele seja descartável, ou eu continuo lavando o copo e reutilizando? Eu gosto de provocar, né? Não, isso é uma excelente problematização, né, Ed? A gente pode usar com certeza essa questão. Porque a gente tem que pensar, e principalmente em ciências, né, a gente tem que pensar sempre um pouquinho além do nosso senso comum, né? Expandir um pouco, quando a gente fala, eu gosto muito desse pensamento, quando a gente fala assim, vai construir usina, vai ter que destruir uma parte lá de um território e tudo mais, para ter ali o posicionamento das turbinas, então vai ter espécies que vão ser colocadas em evidência, porque elas vão ser obrigadas a migrar dali para uma outra região, não sabe qual é a adaptação, as pessoas também. A gente tem essa visão, mas a gente está aqui, por exemplo, eu e o Joel, a gente está aqui na capital. Então a gente tem uma visão social, sistêmica, enfim. A pessoa que está lá, ela enxerga outras coisas, né? Ela enxerga sob o ponto de vista que a construção de uma usina pode trazer emprego, pode gerar renda, pode, enfim, melhorar a vida dela, porque pode melhorar o comércio ali local e tudo mais. Então é uma questão um tanto quanto complexa, quando a gente coloca tudo num ponto de vista muito mais científico, né? A gente tem que olhar além da gente. Bom, o mistério está aí. A gente gasta um pouquinho mais, né? A água é ouro. A gente gasta aí 100 ml de acordo com a pesquisa que eu fiz, 500 ml para produzir e 400 ml para lavá-lo em média. Agora, a gente pode fazer esse teste, isso é uma coisa bem bacana que dá para fazer em casa, né? Dá para fazer uma adaptação aí, os professores têm aí muita criatividade para colocar essa ação
como uma experiência científica que o aluno pode fazer em casa, juntando aí um pouquinho do que o Ediel deu, essa dica maravilhosa aí de problematização e tudo mais. E eu tenho uma outra ainda, viu, Ed? Eu tinha pensado nessa. Bom, vamos ler um pouquinho o impacto ambiental, só para o aluno ter o registro aí. A aula é repetida, mas é bom a gente sempre lembrar. A produção e o consumo da água e dos meios para obtê-la, não posso esquecer, envolvem ações humanas que afetam os ciclos naturais. O vidro precisa da areia, né? Que é retirada ali de diversos locais, como fundo de lagos, etc. Tem na sua composição sódio, cálcio, entre outros. Isso sem contar o tipo de vidro, se vai ser transparente, se vai ser colorido e tudo mais. O plástico, por sua vez, que tem a sua origem no petróleo, necessita também de recipientes e reservatórios, precisa ali de todo um espectro da produção industrial, enfim, e envolve extrações da natureza. Então, é um ponto é uma balança, né? Você tem que ir colocando um ponto positivo, um ponto negativo. Eu acho que rende uma aula sensacional. Eu terminaria a aula por aí, né? Com essa questão da água. Eu acho importantíssimo a gente voltar para essa coisa. A gente consome a água e o raciocínio, a reflexão que a gente faz, num pequeno detalhe que são os copos, né? Geram muita coisa. Mas eu tenho uma coisa bacana. Você pode, depois essa aula vai ficar gravada aí, evidentemente, junto com a outra, e você pode juntar as duas aí, fazer um bem bolado aí, professor e aluno. Mas eu tenho uma coisinha legal para fazer com o aluno em termos de pesquisa, olha só. Eu tenho essa pergunta aí no chat, vai ficar aberto também, se você quiser ir respondendo. Ó. O que você acha que tem a ver com o ciclo hidrológico? Ciclo hidrológico, só para a gente ser assim, um pouco sintético aqui, envolve ali os processos que a gente tem da água de evaporação ou evapotranspiração, depois a condensação lá das nuvens, a formação da atmosfera, né? E depois a precipitação dessa água em regiões que não necessariamente são de onde eu evaporei a água. A nuvem ela pode se expandir para uma outra região e chover num canto onde não necessariamente houve a evaporação. E essa água precipitando, ou seja, chovendo, ocorre ali a absorção dessa água no solo, onde tem vegetação, é importante ali para a vegetação se desenvolver e tudo mais, enfim. E depois essa vegetação, através dos seus próprios processos biológicos, também devolve um pouco dessa evaporação de água para o meio ambiente e aí sobe de novo, forma a nuvem, isso é o ciclo hidrológico. O que a gente tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com chuva, com absorção de água no solo e tudo mais? Quem sabe vai respondendo aí rapidinho. Eu vou tocando aí a aula para mais uma observação interessante. Alguém colocou alguma coisa, Ed? Se colocou, pode ir. O que você tem a ver com ciclo hidrológico? O que isso tem a ver comigo? Chegou uma galera do Bom Dia aqui agora. Bom dia aí a todos. Tá Sejam todos bem-vindos aí a essa aula de ciências. É isso aí. Bom, assim, muita gente discutiu ainda a questão do plástico, né? Ainda tá repercutindo aqui a questão que ótimo, do plástico, Ed. do copo plástico e tal. E, gente, a ideia da provocação é essa mesmo, né? Igual colocaram aqui que para produzir o copo descartável você utiliza de 500 a 3 mil litros da água, tal. Foi o professor Inácio que colocou. Então é interessante, mas a gente sempre tem que pensar todas as possibilidades. Né? Eu acho que assim, porque assim, eu vi muito aqui, professor, também aquela história de não, o plástico com certeza sempre vai ser ruim. Né? Então, mas de repente, numa situação específica, né, eu acho que a gente não pode descartar nada, nem o descartável. Né? Agora sim, eu concordo que se pensar em sustentabilidade, pensar em poluição, etc., a gente acaba com o descartável. Né? Isso é um ponto muito sensível de equilíbrio, né? Porque se você pensar, o vidro é como a gente já colocou no slide aí, você tem que ter extrações, né? O vidro não, você precisa tirar ele da natureza de algum lugar. E o copo de plástico também tem que tirar da natureza, porque ele vem do petróleo. Então, precisa colocar na balança para ver até que ponto ou em quais situações de utilização uma coisa é mais vantajosa que outra. É aí que está o segredo do pensamento consciente. Chegou uma aqui do ciclo d'água que legal. A professora falou assim, ó, que eu achei que ficou bem legal. A professora Eliane, ela colocou assim, não sei se é dela ou se é algum aluno, ela colocou assim:
Se eu poluo, o ciclo da água fica comprometido. E isso é super importante a gente entender, né? Porque a água está aí, né? A gente até brinca que a água que a gente está bebendo hoje já foi xixi de algum dinossauro, né? Mas, se essa água não acaba, então por que a gente fala, né, desse problema da água? O problema é esse, é que a gente está sujando a água antes de chegar para a gente poder beber, para a gente poder, né? Então, se a gente polui, eu acho que... Eu costumo ter um pensamento sempre otimista, né, que é assim, a água, quando a gente mexe ali na água em termos de poluentes e tudo mais, a gente pode colocar até algumas substâncias que podem, junto com a evaporação, criar tipos de chuva, como a chuva ácida, por exemplo. A natureza vai cuidar disso. Por mais que a gente polua e tudo mais, a natureza vai cuidar através dos seus ciclos. O ciclo é um ciclo, ele não tem fim. Em princípio, ele não tem fim. E esse ciclo, ele vai ali se renovando e tudo mais, a natureza cuida disso e cuida muito bem, obrigado. O problema é quanto tempo. Né? O problema é quanto tempo eu vou ter que ficar ali no processo de evaporação para tirar as impurezas até que a chuva novamente caia ali com as suas características que são fundamentais para a sobrevivência nossa e dos outros animais. Bom, o que eu queria colocar, a gente está quase encerrando aqui, eu queria trazer essa discussão aí do copo, parece que rendeu bem, né, Ed? Sim, tá. Fico muito agradecido pela ideia que a gente trouxe aqui, dela ser útil aí para o professor. Eu acho que a gente está aqui para fazer isso mesmo, dar alguma utilidade de assunto que, de repente, possa desencadear alguma ação legal aí do professor e do aluno. E outra coisinha, eu queria propor aí, olha, um aparelho smartphone, ele, segundo esse relatório dessa associação aí, desse Instituto Mind Your Step, que calcula a pegada ecológica de produtos, ele diz o seguinte, que a produção de um smartphone bem simples gastaria aí 12.760 litros d'água. A gente gasta 15 litros de água para tomar um banho. Olha a comparação. 12.760 litros de água, 18 metros quadrados de solo, e 16 quilogramas de emissão de carbono. Eu queria colocar aí duas coisas que dá para a gente fazer. O aluno, será que sabe quanto que ele gasta de água? A gente podia propor isso, né? Junto com a orientação do professor. Aluno, como que você pesquisaria quanto que você gasta de água diariamente? Banho, para você fazer a sua hidratação, para você fazer a sua higiene, que é extremamente importante no momento que a gente está vivendo. Quanto será que você gasta de água? Pra lavar a mão, né, de toda hora. Toda hora, né? Lavar a roupa, enfim, fazer a comida, enfim. É uma pesquisa bem bacana, eu quero deixar aí um pouco pendurada para você fazer, meu querido aluno. E eu espero contar aí, é uma ideia que eu estou dando aí para o professor. Desculpa se a ideia não foi boa, você pode até colocar no chat aí e tal. Mas a gente está encerrando, aproveita aí. Eu acho que essa ideia é bacana, a gente vai encerrando a aula por aqui. Eu queria só trazer e agradecer aí a vocês, falar que a gente está juntos nessa, com certeza, pode contar com a gente. E é isso. Quer falar alguma coisinha, Ed? Não, o pessoal está gostando aqui, agradecendo a aula, as sugestões. Isso aí, só curtiu. E assim, dizer, né, gente, que a gente está junto aí nessa luta. A gente está nessa situação maluca, alguns lugares estão em feriado, outros não estão. Aqui na capital a gente está em feriado hoje, tá? Mas a gente optou por dar essas aulas ao vivo, ainda que seja uma revisão do que já foi falado, justamente pensando mesmo na rede como um todo, né? Tá bom? E, olha, tem muita gente aqui que eu gostaria de mandar abraço, etc. Mas se eu falar um, o outro vai ficar bravo porque eu não falei e não vai dar tempo. Uma ciumeira danada. Uma ciumeira danada. Sintam-se todos abraçados, né, nesse momento estranho aqui. A gente está precisando bastante de abraço mesmo, né? Tá bom? E é isso, né? Então você não pode deixar também, né, de avaliar aí a nossa aula, dizer o que você acha, tá, da nossa aula e deixar o seu recado aí, procurar nas redes sociais também, tá bom? E é isso. É isso daí. Tamo junto, gente.